Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marlon Murari e nós estamos aqui novamente para mais um episódio desse projeto chamado BISUS, de Direito do Trabalho, para exame da OAB e concursos públicos. Eu espero que você esteja gostando desse nosso encontro, dessas nossas aulas, dessas nossas dicas, que é um projeto que eu pensei com muito carinho para te ajudar a conseguir a sua aprovação, conquistar a sua aprovação tanto na OAB como em concursos na área trabalhista. Esse projeto que é totalmente gratuito e as aulas são acessíveis pelo meu canal no YouTube, que desde já eu te convido para conhecer. E se você já conhece, te convido para curtir o canal, para ativar as notificações, o sininho para receber as notificações e deixar lá o seu like após o vídeo. E por favor, se gostou mesmo, divulgue esse projeto para que ele alcance um número maior de pessoas que têm o mesmo propósito da gente aqui, difundir conhecimento. Nesse projeto, o meu objetivo é passar dicas rápidas para que você possa anotar, gravar, enfim, ouvir onde você quiser e que essas dicas com certeza vão te ajudar nas primeiras fases de OAB e concursos públicos. Então, não sai daí, que nós temos mais um episódio imperdível do projeto BISUS de Direito do Trabalho com o professor Marlon Murari. É logo após a vinheta, não sai daí. Fala pessoal, no episódio de hoje do nosso BISU de Direito do Trabalho, nós vamos falar das características do direito do trabalho. O direito do trabalho é um ramo autônomo do direito, entre outras, por possuir características próprias. E essas características, vários autores estabelecem uma nomenclatura diferente. Então, para o nosso bizu de hoje, eu vou me apoiar, eu vou me basear na doutrina do professor e juiz do trabalho, Luciano Martinez, na obra de 2019, das páginas 76 a 79. É ali que eu fiz um compilado para passar para você por meio do bizu. Quais são as características, então, segundo o professor Luciano Martinez, mais importantes do direito do trabalho? São elas. Primeira, intervencionismo. O Estado intervém para evitar que a força do capital prevaleça, se sobreponha ao trabalho, ao empregado. A legislação trabalhista, a legislação laboral, estabelece blocos de direitos mínimos que são irrenunciáveis pelos empregados. Então, por exemplo, não posso renunciar a determinados direitos mínimos, como uma jornada mínima de trabalho, o recebimento de um salário. Não posso renunciar às minhas férias integrais. Eu posso, sim, converter uma parte das minhas férias em abono, mas renunciar totalmente não posso. Entre outras, esse bloco mínimo garante ao trabalhador, garante ao empregado, um patamar civilizatório mínimo, nas palavras do professor Maurício Godinho Delgado. Então, essa é a primeira característica do intervencionismo. E a segunda característica do direito do trabalho, que está ligada à de cima, é o protecionismo. O empregado no direito do trabalho é a parte mais fraca. Ele é o hipossuficiente. Então, todo o direito do trabalho foi construído para proteger, para amparar a parte mais fraca, que é o empregado. Então, é uma conduta tuitiva. O que é isso? Que defende, que protege e garante para o empregado o quê? A aplicação de normas mais favoráveis. 2. Condições mais benéficas ao empregado. E 3. Interpretação mais favorável a ele. Então, quando a gente vai pensar o direito do trabalho, a gente tem que pensar o direito do trabalho desta maneira, aplicando normas mais favoráveis ao trabalhador. É óbvio, isso tem exceções, existem situações de flexibilização, isso fica para um outro bizu. Eu tenho a necessidade de trazer condições mais benéficas ao empregado, então eu não posso reduzir as condições, piorar as condições de trabalho do empregado, ao contrário, eu tenho que buscar condições mais benéficas. E quando o juiz, por exemplo, vai fazer uma interpretação,
ele deve interpretar o direito do trabalho sempre de maneira mais favorável ao trabalhador. Interpretar uma determinada situação sempre de maneira mais favorável ao trabalhador. Tudo isso, meus amigos, nos casos concretos, podem comportar exceções ou algumas nuances, mas o que nós estamos estudando aqui são características principais do direito do trabalho. É assim que o direito do trabalho se apresenta. É assim que a gente tem que estudá-lo. A terceira característica é o reformismo social, que é a busca, essa intermediação de conflitos de interesses entre o capital e o trabalho. Não apenas para buscar melhores condições de trabalho, mas também para criar soluções para a manutenção dos postos de trabalho. Veja, olha que situação que nós temos na atualidade. Nós temos a questão dos trabalhadores por aplicativo. Se nós formos simplesmente pensar em manter os trabalhos sem direitos trabalhistas, nós temos uma situação complicada. Por outro lado, se a gente estabelecer direitos trabalhistas, a gente corre o risco de ficar sem os postos de trabalho. Então, os legisladores, os aplicadores do direito, os intérpretes têm que buscar, os doutrinadores, buscar soluções para que a gente tenha uma proteção para esses trabalhadores e também garantir os postos de trabalho. Isso é apenas um exemplo, eu teria vários outros aqui para a gente trabalhar. Uma quarta característica é o coletivismo. No direito do trabalho, há a prevalência, a preponderância do interesse coletivo sobre o interesse particular. Isso está previsto, inclusive, na CLT, no artigo 8º da CLT. Também está previsto nos artigos 7º, inciso 6, 13 e 14 da Constituição Federal. Neste caso, vai prevalecer sempre o interesse coletivo em face do interesse particular. A categoria prevalece sobre o interesse individual. Isso busca a construção de uma sociedade solidária, conforme previsto no inciso 1 do artigo 3º da Constituição. Olha como as coisas estão linkadas aí. Então, essa é a quarta característica. A quinta característica é o expansionismo. O direito do trabalho tem a propensão, tem a característica de ampliar o seu conteúdo e não diminuir. De novo, vou usar o exemplo dos trabalhadores por aplicativo. O objetivo do direito do trabalho é ampliar o seu leque de proteção para pegar esses trabalhadores também e não restringir o leque de proteção para deixar esse tipo de trabalhador de lado. Então, essa é a característica do expansionismo. O direito do trabalho busca ampliar seu conteúdo, porque ele é dotado de institutos que ainda não alcançaram sua plenitude, estão sempre em desenvolvimento. Um exemplo claro disso é o Instituto da Subordinação, que é um dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Esse requisito vem sofrendo várias mudanças no decorrer do tempo, inclusive agora com a questão dos trabalhadores de aplicativo, o teletrabalho, o home office, tantas questões tecnológicas que nós também temos hoje no direito do trabalho. Mas isso, tema para outro bizu. Uma sexta característica é o cosmopolitismo. Nossa, palavra difícil, professor Marlon. Por isso que nós estamos aqui, para explicar de uma maneira mais acessível. É uma característica do direito do trabalho extrapolar as fronteiras da legislação pátria para buscar outras fontes fora da legislação pátria, como, por exemplo, as convenções da OIT. Nós temos várias convenções da Organização Internacional do Trabalho que foram ratificadas pelo Brasil e que devem ser observadas. Não só convenções, mas também recomendações, protocolos e até mesmo outros ordenamentos jurídicos que podem servir como norte de interpretação. Ok? Então, a característica do cosmopolitismo é essa tendência do direito do trabalho de extrapolar as fronteiras. E a sétima e última característica é o pluralismo de fonte. Essa é uma das características mais interessantes do direito do trabalho.
ele não possui apenas uma fonte normativa, ele possui várias fontes que podem ser aplicadas para um mesmo empregado no mesmo caso concreto. Eu posso ter a Constituição, eu posso ter leis, eu posso ter o próprio contrato de trabalho do empregado, eu posso ter o regulamento interno de uma empresa e uma convenção coletiva e um acordo coletivo. Então, note, nós temos várias fontes que podem ser aplicadas a um caso concreto. Aí você deve se perguntar, professor, mas como que o juiz, o aplicador, o intérprete vai proceder quando eu tenho várias fontes assim? Ora, ele vai se basear no princípio da aplicação da norma mais favorável ao empregado, que é uma das características que nós já vimos, que é o protecionismo, por exemplo, entre outras. Entra aqui, vamos voltar um pouquinho. O protecionismo, o intervencionismo. Nós vamos buscar, olha aqui no final, no item 3, a interpretação mais favorável ao empregado. Então, dentro desse emaranhado de fontes, se orienta o aplicador pelo princípio da aplicação da norma mais favorável ao empregado. E é isso aí. Gostou do bizu de hoje? Um bizu sempre cobrado em provas, características do direito do trabalho. Se gostou, deixa seu like aí no YouTube, indique o meu canal para as pessoas que você sabe que têm interesse nessa matéria e me siga também nas redes sociais. O meu endereço aí, @Prof. Marlon Murari. Te vejo no nosso próximo bizu. Um abraço e até lá!